E aí pessoal, beleza? Quem tá falando calma mais uma vez e hoje estou novamente para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje não trarei um assunto muito complexo filosoficamente, argumentativamente falando, mas é um assunto que eu acredito que seja importante você raciocinar e pensar sobre em relação a conceitos de Deus mais comuns assim, que envolvem deuses intervencionistas e tudo mais, que agem ali em prol de certas coisas, de certas pessoas e tudo mais. Então eu peço que, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar aí para estar ajudando o crescimento do canal, beleza? Então qual que seria a reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje? Geralmente as pessoas elas dizem que Deus faz certa coisa para ela, faz outra coisa para ela, que ajuda ela em tal coisa, que Deus está no controle de todas as coisas e tudo mais. Eu já trouxe aqui um argumento para responder às experiências religiosas de maneira mais geral, né? Mas hoje estarei trazendo aqui mais focando nesse aspecto, né? Essa reflexão que eu considero simples, mas importante. Geralmente dizem não, Deus está fazendo isso, Deus está no controle e tudo mais. Só que quando a gente olha para a realidade, o que a gente vê? A gente vê mais uma desgovernança do que algum tipo de governança de alguma coisa. Por exemplo, Deus, se ele está agindo, se ele está fazendo alguma coisa, ele tem que fazer essas coisas baseadas em certas razões específicas, certas razões, certas motivações, certos objetivos que fazem com que ele haja em prol de uma coisa em detrimento da outra, em prol de uma pessoa em detrimento da outra. Só que quando a gente olha para a realidade, a gente vê mais um aspecto meio que, vamos dizer assim, determinístico, meio desgovernado, por assim dizer. Enquanto, por exemplo, a pessoa que está orando e tudo mais e falando, olha, Deus ele me deu alimento aqui, ele me alimenta e tudo mais, tem outra criança ali tem uma criança no caso sendo destruída pelo câncer, definhando aos poucos. E Deus, teoricamente, não estaria fazendo nada por essa criança, não estaria intervindo. Ou seja, parece que não há certas razões de fato. Ou, por exemplo, vamos dar aqui outro exemplo, duas crianças com câncer, por exemplo. Os pais, ou seja lá quem for, fale, olha, vamos supor que ela se curou ali do câncer, seja por quimioterapia, remissão espontânea, seja por qualquer coisa que seja. Aí o pai ou a mãe falando, olha, isso aqui é um milagre, não sei o que, ó, ajudou meu filho, Deus, não sei o que, curou e não sei o que. Só que enquanto isso, tem a outra criança ali do lado, inocente também, com uma doença que está fazendo ela definhar aos poucos, sofrendo, sofrendo, sofrendo. E Deus, teoricamente, não estaria fazendo nada para ajudar essa criança, para pelo menos diminuir o sofrimento dela. Ou seja, não parece ser o caso que há um ser, há um Deus ou qualquer coisa que seja agindo baseado em razões específicas ali, agindo em prol de umas pessoas ou de outras. Não, parece mais uma questão de um mecanismo indiferente ali agindo, como se, por exemplo, tivesse totalmente desgovernado. Não parece ter essa governança que geralmente religiosa e tudo mais dizem que tem. Não tem. Por exemplo, por quê? Qual razão que Deus usaria para agir em prol, por exemplo, dessa pessoa e da outra não, entendeu? Sendo que é basicamente ali a mesma situação. Por que que uma seria especial e outra não seria? Por que que uma seria ajudada e outra não seria? Por que ele estaria ajudando uma a crescer na vida enquanto a outra nasceu na miséria e passa fome e morre? Então, o ponto aqui é justamente esse. E parece que não há esse Deus intervindo, esse Deus fazendo qualquer coisa que seja. E isso é muito mais esperado no naturalismo, claro, onde há um mecanismo indiferente ali guiando as coisas, que não agem em prol de ninguém especificamente, ou que age baseado em razões ali, ou que é um mecanismo pessoal que está guiando, garantindo justiça e tudo mais. Não, não tem. E isso é justamente muito mais esperado no naturalismo. O naturalismo prevê muito melhor que isso seja um dado na realidade, assim como é. Então, é basicamente isso aqui que eu gostaria de estar trazendo hoje. Esse tipo de reflexão que eu acho que é interessante você trazer para o meio da discussão com certos religiosos que acreditam que Deus está fazendo não sei o que ele orando adianta alguma coisa, sendo que parece que é só uma questão de ego mesmo, sem contar que, como eu já trouxe aqui no canal, questão das experiências religiosas que estão espalhadas por todo mundo, resultando em diversas crenças diferentes, então não podendo nem rastrear um único referencial transcendente ali, justamente pela essa vasta gama de crenças que essas experiências criam, né, e alimentam e tudo. Então, tirando essa questão,
também a gente pode trazer esse tipo de raciocínio, esse tipo de questionamento que eu considero simples, mas considero relevante para certos contextos de discussão em relação a esse assunto. Beleza? Então é isso. Como eu disse, não esqueçam de deixar o like se gostaram, não esqueçam de compartilhar. E é isso, pessoal. Até a próxima.